Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. 80 anos cuidando da vida. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Orque. Diagnósticos por imagem. E Belvívere Cirurgia Plástica. Muito bem, na década de 90 nasceu um movimento conhecido como Outubro Rosa, para estimular a participação da população no controle do câncer de mama. A data é celebrada anualmente com o objetivo de compartilhar informações sobre a doença e promover a conscientização a fim de contribuir para o diagnóstico precoce e, assim, a redução da mortalidade. Este ano, a campanha do INCA no Outubro Rosa tem como tema Câncer de Mama. Vamos falar sobre isso? Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje vamos falar do Outubro Rosa especificamente. E para falar sobre este assunto, os meus convidados de hoje são o Dr. Domingos Simon, médico radiologista da URC, também a doutora Alessandra Beatriz Alessio Rovares, também médica radiologista da URC, e a médica mastologista doutora Beatriz Serafim Altoff Rocha. Sejam muito bem-vindos ao Pergunte ao Doutor. Obrigado. Vamos discutir, falar sobre esse assunto então, doutores? Vamos. Sem dúvida. Primeira pergunta para a doutora Beatriz. Doutora, eu tenho alguns dados aqui. Para o Brasil, somente este ano são esperados 57.960 casos novos de câncer de mama, o que corresponde por cerca de 25% dos casos de câncer a cada ano. Um número bastante expressivo, doutora. O que traz o questionamento? O que causa o câncer de mama, doutora Beatriz? Então, o principal fator de risco para o câncer de mama é a pessoa ser do sexo feminino, em primeiro lugar. Tanto que a gente tem o câncer de mama muito mais incidente na mulher do que no homem. Por que disso? Porque a gente tem uma exposição natural ao estrogênio que o nosso ovário produz, né? Então, aquela paciente que menstruou muito cedo, que parou de menstruar muito tarde, que não engravidou, né, que passou a vida inteira tendo exposição ao seu estrogênio, vai ter um risco maior para desenvolver câncer de mama. As pacientes que fazem uso de reposição hormonal na pós-menopausa também vão ter o risco aumentado. E nós temos aquela minoria que vão ter o câncer de origem genética, né? A maioria vai ser o primeiro caso na família. Doutora, o autoexame da mama é importante? Como e quando a mulher deve examinar as mamas? Então, o autoexame ele é importante para a mulher conhecer a mama dela, né? Para ela saber como é que é, se acontecer alguma coisa de diferente, ela vai saber que não é o padrão comum dela. Quando que ele deve ser feito? Para aquela mulher que ainda menstrua, depois da menstruação, né? 5 a 10 dias depois da menstruação. Para a mulher que não menstrua mais, escolher um dia fixo todo mês para se examinar. Mas muito mais importante que o autoexame é a realização da mamografia. Isso eu estou falando para diagnóstico de câncer. Certo. Né? Por quê? Porque a mamografia vai nos dar imagens que a gente não consegue ainda palpar. O que eu quero dizer com isso? Coisas muito mais precoces, nódulos muito menores do que aquilo que a gente consegue sentir no exame físico de uma paciente ou mesmo a mulher no seu autoexame. Doutora, mas como é que a mulher pode fazer esse autoexame em casa? Então, o autoexame ele é feito de preferência no banho, né, com sabonete na mão, para a mama ficar mais, né, a mão deslizar melhor sobre a pele. Ela vai levar o braço atrás, bem para trás assim da cabeça, e ela vai dedilhando a mama de fora para dentro, em direção do mamilo, como se a mama fosse um relógio. Né? Então, como se a gente mesmo, né, nos exames divide a mama em horas e ela vai ali a 1 hora, como se fosse um reloginho mesmo, passando ali a mão para ver se ela sente alguma coisa de diferente. Doutora Beatriz, a gente sabe que a incidência de câncer de mama nas mulheres é muito maior, né? A prevalência é muito maior. Mas os homens também têm câncer de mama? Sim, cerca de 1% dos casos de câncer de mama vão acontecer no homem, tá? Como tudo em câncer, o que foge do normal, a gente tem que ficar muito atento para alterações genéticas. O que eu quero dizer com isso? O câncer de mama ele é mais comum em mulheres na pós-menopausa, principalmente dos 50 aos 60 anos. Então, tudo que foge muito desse padrão, a gente tem que prestar atenção. Por exemplo, o câncer de mama em homem. Por exemplo, o câncer de mama numa paciente muito jovem, abaixo dos 40 anos. Prestar atenção, porque aí pode ter uma síndrome genética. Tá? Então, aquela família que teve um homem diagnosticado com câncer de mama deve ter todas as mulheres
examinadas e acompanhadas por um especialista, porque provavelmente ele tem uma síndrome genética, num gene que a gente chama BRCA2, que aumenta muito o risco dessa paciente mulher desenvolver um câncer de mama ou de ovário. Bem, doutora Alessandra, como é feito o diagnóstico de câncer de mama? Com relação ao câncer de mama, a gente tem duas ponderações. Uma que é o rastreamento e outra que é o diagnóstico. O rastreamento é o objetivo principal das campanhas e da campanha do Outubro Rosa, que significa pegar toda a população feminina a partir dos 40 anos e periodicamente submeter a um exame que a gente chama de mamografia para detectar o câncer de mama pequeno antes de ele ser sintomático, antes de a paciente sentir um nódulo, antes do médico palpar um nódulo. Isso é o rastreamento. No rastreamento, o exame que melhor atinge o objetivo é a mamografia. Já foram feitos muitos trabalhos no passado, tá, que demonstraram que realizando mamografia periodicamente, a partir dos 40 anos, você detecta os tumores precocemente e isso vai aumentar a sobrevida e causar uma melhora da qualidade de vida e diminuindo a mortalidade, tá? No diagnóstico do câncer de mama é outra etapa, quer dizer que a paciente já tem um sintoma, já apresenta um nódulo, ou tem uma descarga papilar, ou tem uma alteração cutânea e ela desconfia de alguma coisa, então você vai fazer exames para fazer o diagnóstico do que está acontecendo. Aí a gente usa mamografia, dependendo da idade da paciente, ultrassom e ressonância magnética. Cada um desses métodos tem indicações, tem a hora certa de fazer, de acordo com a idade da paciente e o que você está investigando. Ok. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. Os meus convidados de hoje são o Dr. Domingos Simon, médico radiologista da URC, também a doutora Alessandra Beatriz Alessio Rovales, também médica radiologista da URC, e a doutora Beatriz Serafim Altoff Rocha, médica mastologista. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com. Nosso canal no YouTube é Pergunte ao Doutor SC. Intervalo comercial e a gente já volta. Tudo pela saúde. Oferecimento Unique Family Fitness Club. Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago Duarte da Rosa, sou personal trainer aqui na cidade de Criciúma. E a dica do quadro de hoje é sobre hipertrofia. A hipertrofia ela pode ser manifestada de duas formas, da forma morfológica e tensional. Você que usa qualquer tipo de equipamento para aumentar a tensão muscular, você vai gerar uma hipertrofia. Essa hipertrofia ela pode ser transversal ou sarcoplasmática. Exatamente quando você cria aquele edema muscular, onde você sai inchado do seu treinamento, esse edema ele vai diminuir, que é o acúmulo de nutrientes no músculo. Com a prática consistente, você vai aumentar transversalmente o músculo, gerando a hipertrofia. Para você gerar hipertrofia, mantenha a frequência do treinamento de 2 a 4 vezes por semana. E essa foi a dica do quadro. Até o próximo programa. Escolha a segurança. Escolha a tranquilidade. Escolha a confiança. Para cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama, você pode confiar no Laboratório Búrigo. Fazemos os mais diversos tipos de exames, com a mais moderna tecnologia e os mais respeitados profissionais. Com excelência e qualidade há 35 anos, somos o laboratório que os médicos mais recomendam e confiam. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Aqui tem amor, carinho e dedicação. Só faltou uma casa e sua doação. Deixe a esperança morar em seu coração. Saiba as várias formas de doar uma casa para crianças e adolescentes com câncer pelo site guido.org.br ou ligue 3045-6211. Casa Guido. Amor, dedicação e sua doação. Exames modernos devem ser poderosos e precisos para dar mais segurança ao diagnóstico médico e cada vez mais delicados para dar mais segurança a você e a quem você ama. Nova tomografia Multislice 128 da URC.
altíssima definição e até 83% de redução na dose de radiação. URC Diagnósticos, 25 anos. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e os meus convidados de hoje são o Dr. Domingos Simon, médico radiologista da URC, também a doutora Alessandra Beatriz Alessio Rovares, médica radiologista da URC, e a doutora Beatriz Serafim Altoff Rocha, médica mastologista. O assunto no programa de hoje é o Outubro Rosa, é o câncer de mama. Dr. Domingos, eu gostaria que o Dr. Domingos falasse um pouquinho para o nosso telespectador sobre o exame de mamografia, como é feito o exame, se é rápido, a frequência que deve ser feito, como funciona, uma vez que muitas mulheres comentam que o exame não é indolor. Dr. Domingos, por gentileza. Bom, o exame de mamografia é um exame muito rápido. Ele é um exame simples em função da evolução das máquinas que aconteceram nos últimos tempos, né? Então, hoje tem esses aparelhos digitais. Agora, não inviabiliza, por exemplo, que não faça compressão, né? Então, a mulher chega num serviço de radiologia, né, que é onde estão esses aparelhos, esses mamógrafos, né? Ela vai fazer uma ficha, em seguida ela vai ser atendida, vai entrar na sala. Lá sempre tem uma funcionária técnica para fazer o exame, e estas pessoas são treinadas para informar e para receber a informação da paciente se tem eventualmente um quadro de mais dor ou menos dor e tal, porque uma das coisas que afugentam as pacientes de fazer o exame de mamografia é a possibilidade de ter dor, e muitas mulheres têm mastalgia, que é a dor nas mamas. Então, essa conversa ali, antes até de fazer o exame, é muito importante. E as pacientes devem informar e inquirir a técnica que está fazendo o exame, para que deixe ela mais tranquila, que deixe mais relaxada, porque o exame de mamografia envolve posições. E essas posições vai se conseguir assim, mais rápido ou menos rápido, de acordo com a possibilidade da paciente colaborar. Certo. Né? Então, o exame, por exemplo, pode demorar um pouco mais nas pacientes que eventualmente tenham alguma dificuldade de movimentação, porque vai ter que elevar um pouco o braço para apoiar a mama, né? E ela apoia em duas peças, uma de baixo que tem o chassi, que vai receber a informação radiológica, e a outra que é o compressor. Esse compressor é acrílico, tem borda redonda e, na verdade, não machuca, né? O que acontece é a compressão, que é gradual, ela vai devagarinho, né? E a própria paciente vai referindo só, tá bom assim, né? E a técnica vai conversando também. Se não for o suficiente, conversa, ver se pode um pouquinho mais, né? Se a paciente achar que não dá mais, ela suspende ali. Então o exame ele é feito dessa forma dentro da sala, né, onde está o mamógrafo, e sai uma placa, e essa placa vai para um sistema de digitalização, né? E então tem uma forma de leitura, né? Esse chassi é a base de fósforo, e através então de uma leitura em computador, isso fica disponível no sistema digital, né? Então eu posso abrir aquela imagem em qualquer monitor. Em qualquer monitor. Né? Onde eu esteja analisando, qualquer radiologista pode fazer isso. Doutor Domingos, agora aproveitando esse gancho que a gente está falando da mamografia, saiu recentemente nas mídias aí, e nós somos obrigados a falar para o nosso telespectador. É importante porque o Pergunte ao Doutor tem esse cunho, né, doutora, de levar a informação ao nosso telespectador. Saiu recentemente aí a história de que mamografia causa câncer de tireoide. Até que ponto isso é verdade, doutor, ou mito ou verdade, doutor Domingos? Esclareça para nós, por gentileza. Não é verdade, né, de forma nenhuma. Isso aí, como o próprio Dr. Drauzio Varela, que foi citado inclusive como referência para essa divulgação, né,
isso está trazendo um grande desserviço à saúde da mulher, não é mesmo? Porque todas as campanhas são feitas através de fundamento científico. Então, quando se convocam as mulheres para fazer mamografia, para fazer os exames, né, preventivos, são através de fundamento científico, né? E não existe nenhuma fundamentação científica de que o câncer de tireoide tenha relação com a mamografia e que a mamografia, por consequência, vai produzir esse câncer de tireoide, né? Quando se faz uma mamografia, a dose de raio-x que vai para a tireoide, ela corresponde a 1% da radiação para a mama, que já é pequena em função dos aparelhos digitais. Certo. E esse 1%, ele representa 30 minutos de exposição à radiação natural. Natural. É como se a pessoa, naquele dia, andasse mais 30 minutos, né, de um lugar para o outro e tal, que tem a radiação natural, e essa é a radiação cósmica, a radiação que vem do solo. Então, isso está provado através de fundamentação científica, né, inclusive da agência americana, né, de energia nuclear, né, que lá eles fazem todas as análises e tal, e comprovaram que a mamografia não causa o câncer de tireoide, né? Então isso é uma coisa assim que está aprovado, né? Mas a gente vai ter que conversar bastante sobre isso, esclarecer as pessoas, né? Porque esse desserviço que alguém está fazendo está de fato prejudicando o bom andamento, né, das mamografias e dessas situações para que a mulher tenha uma mortalidade menor. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. Os meus convidados de hoje são o Dr. Domingos Simon, médico radiologista da URC, também a doutora Alessandra Beatriz Alessio Rovares, médica radiologista da URC, e a doutora Beatriz Serafim Altoff Rocha, médica mastologista. Antes de ir para o intervalo, deixa eu falar da URC. Ao longo dos 27 anos de sua trajetória, a URC vem incorporando novas tecnologias, procurando sempre a atualização profissional e do corpo de colaboradores internos e externos, para buscar a melhor logística de atendimento, além de agilidade e precisão nos diagnósticos. Seguindo esse objetivo, a URC acaba de implantar um novo sistema de disponibilização dos exames de tomografia e ressonância pela internet, visando a praticidade e agilidade para médicos e pacientes. É o NetPax. É isso, né, doutor Domingos? Exatamente. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com. O nosso canal no YouTube é Pergunte ao Doutor SC. Já voltamos. Olá, hoje o informativo do Hospital São José está no Centro de Ensino e Pesquisa para uma novidade muito especial para o serviço de residência médica, o Centro de Simulação. E eu converso agora com o Dr. Eric Benedetti. Doutor, explica um pouco para a gente então o que é o Centro de Simulação da residência médica no Hospital São José. Boa noite, obrigado pela oportunidade de estar falando aí sobre esse novo processo de ensino do hospital, que significa simular situações clínicas reais, principalmente em urgência e emergência, e alguns procedimentos médicos complexos, utilizando tecnologia avançada em medicina através da simulação. Então, nesse ambiente, os preceptores e os residentes e os médicos envolvidos conseguem, através de manequins e através de estruturas que simulam a realidade de um paciente numa situação clínica real, exercer a sua técnica e treinar habilidades, performance, comparar técnicas, experimentar análise de resultados, enfim, que se transporte isso para a prática real do paciente, aumentando a segurança do paciente na instituição e no processo médico. Nós podemos dizer que isso é uma inovação para a residência médica da região? É uma inovação na região, com certeza. Hoje
eu posso até falar que é uma inovação no sentido global. Se analisarmos países europeus e americanos, hoje existe a preocupação de que o residente, tanto o residente do país subdesenvolvido quanto do país desenvolvido, tenha acesso ao treinamento em tecnologia avançada em centros de simulação. Então, a instituição investindo nesse centro de simulação coloca realmente o Hospital Ensino aí no páreo mundial em termos de ensino. Ele é inovador. Hoje no Brasil existem pouquíssimos centros ligados a serviço de residência com simulação realística. Então, é muito... Mais uma conquista para o serviço de residência médica e para o Hospital São José. Nos traz muito orgulho toda essa conquista. Doutor Eric, muito obrigada pelas explicações. A gente sabe que o nosso tempo é um pouquinho curto, mas para que as pessoas possam entender então um pouco sobre o que é o Centro de Simulação, a residência médica do Hospital São José. Nós ficamos por aqui. Até o próximo quadro. Escolha a segurança. Escolha a tranquilidade. Escolha a confiança. Para cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama, você pode confiar no Laboratório Búrigo. Fazemos os mais diversos tipos de exames, com a mais moderna tecnologia e os mais respeitados profissionais. Com excelência e qualidade há 35 anos, somos o laboratório que os médicos mais recomendam e confiam. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Faça da cirurgia plástica mais que um sonho. Transforme-se. Belvivere. Excelência em cirurgia plástica. Ser cliente de uma instituição financeira é muito bom. Imagine então ser dono. A Unicred é uma instituição financeira cooperativa que oferece serviços financeiros de modo mais simples e vantajoso. No cooperativismo de crédito, seguimos aquele ditado consagrado: juntos somos mais fortes. E é assim, com a participação de todos, que todos ganham. Venha para a Unicred, a cooperativa de crédito feita para você, profissional da área da saúde, empresário, contador, professor ou magistrado. Unicred, surpreenda-se. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor, e o programa Pergunte ao Doutor de hoje fala do Outubro Rosa, do câncer de mama. Os meus convidados são o Dr. Domingos Simon, médico da URC, médico radiologista, também a doutora Alessandra Beatriz Alessio Rovares, também médica radiologista da URC, e a doutora Beatriz Serafim Altoff Rocha, médica mastologista. Doutora, ficarás com a última pergunta. Quais são as chances de cura para um paciente com câncer de mama? Então, como todo tipo de câncer, a chance de cura vai depender do diagnóstico precoce. Né? Sempre. Para isso que a gente tem a campanha do Outubro Rosa, como a Alessandra estava falando, né? Para a gente tentar, através da mamografia, fazer um diagnóstico precoce. Qual que é a chance de cura no diagnóstico precoce? De 90% a 95%. Ele é um tipo de câncer com uma chance de cura muito alta, o câncer de mama. Né? Claro que quando eu falo em chance de cura, eu falo de uma paciente que vai se submeter a todo o tratamento que for proposto e disponibilizado para ela, né? Mas a chance de cura é alta. E vai desde até um estágio tardio, onde a gente já recebe uma paciente metastática, que daí a gente não vai falar mais em cura e que essa paciente vai ficar sempre ou em tratamento ou em acompanhamento. Bem, doutora, eu preciso te perguntar, quando é sugerido a mastectomia? Via de regra, a mastectomia ela é feita quando a mama e o tumor eles têm tamanhos incompatíveis para a gente fazer uma cirurgia conservadora. Isso eu estou falando em linhas gerais. Então eu posso ter um nódulo de 2 centímetros numa mama muito pequena, onde eu não vou conseguir conservar essa mama, fazer uma quadrantectomia, né, que seria tirar só esse nódulo com margens cirúrgicas livres, margens onde eu não tenha tumor.
tá? E eu posso ter uma mama muito grande, com um nódulo de 6 centímetros, onde eu consiga fazer uma quadrantectomia. A nossa descendência aqui italiana, as mulheres têm mamas grandes, né? Então a gente ainda consegue fazer muita quadrantectomia, né? Agora, se a gente for transpor isso para uma população de mulheres orientais, que tem mama muito pequena, né? Então a gente já não vai ter o mesmo índice dessa cirurgia, né, da quadrantectomia, que geralmente é o que deixa a paciente com uma estética melhor, né? Hoje, aliado à mastectomia, a gente tem as reconstruções que podem ser feitas de forma imediata, né, na mesma cirurgia, quando houver a indicação, né? São cirurgias que, claro, muito melhor do que a paciente ficar sem a mama, né, que as pacientes ainda falam uma cirurgia mutiladora, e realmente é, sim, né? Então hoje a gente tem essa possibilidade de fazer a reconstrução mamária, mas com certeza a quadrantectomia ainda tem uma estética melhor do que a mastectomia com a reconstrução. Bem, então para encerrar, doutor Domingos, eu gostaria de perguntar ao doutor Domingos a quantas anda o diagnóstico precoce no Brasil e na nossa região, doutor? Bom, diagnóstico precoce é aquilo que a gente almeja, né? Que seja num percentual muito alto. E esse percentual muito alto, quem conseguiu, né, atualmente assim, mais facilmente foram os países desenvolvidos, tal, tem mais recursos, né, como os Estados Unidos e como a Europa lá, que chega a 80% dos casos de câncer de mama diagnosticados são câncer, o diagnóstico precoce. São câncer pequenos, são nódulos muito pequenos, abaixo de 2 centímetros. Aqui no Brasil a situação está assim, ó. Em 2013, um trabalho feito no Hospital de Barretos, nós tínhamos 10% dos casos de câncer de mama diagnosticado como câncer em fase inicial. Certo. Enquanto naquela época, em 2013, nos Estados Unidos era 50%. 2015, no ano passado, nós evoluímos de 10% para 60%. Olha, uma grande evolução. Né? E isso foi feito num trabalho aí do Instituto Paulista de Cancerologia. Quando nós chegamos nos 60% no ano passado, os americanos e os países desenvolvidos estavam com 80%. Então eu gostaria de salientar assim, ó, 80% ainda é pouco, eles estão querendo muito mais. Claro. Né? Porque o diagnóstico precoce, tu vai ter a chance grande de curar. Assim como a doutora Beatriz acabou de falar, né, de 90% a 95% de chance de cura, não é mesmo? Então é um câncer que é dominável, não é mesmo? Agora precisamos fazer o diagnóstico precoce, não é mesmo? Então não deem muita importância ao que está circulando em redes sociais, porque atrapalha justamente essa nossa evolução. Exatamente. De que as mulheres possam fazer o diagnóstico precoce e que não tenham medo de fazer a mamografia, certo? Mamografia salva, então que as mulheres não deem importância ao que está sendo divulgado de uma forma errada, de uma forma equivocada e tal nas redes sociais. Façam uma mamografia. Doutora Beatriz, na nossa região? Na nossa região o número é bem similar aos países desenvolvidos. A gente teve um graduando de medicina aqui da Unesc, que o trabalho de conclusão de curso dele foi exatamente isso. Ele levantou os prontuários das pacientes atendidas aqui no Hospital São José, que é um serviço público, né? Ali no NACOM, e viu que nós temos 80% de diagnóstico precoce e 20% de tardio. Né? Nós acreditamos muito que isso se deve a um fácil acesso que as pacientes aqui da nossa região têm à mamografia. Eu falo isso porque assim, eu trabalho no Sistema Único de Saúde também, e a gente pede a mamografia e a paciente realiza no mesmo dia ou no dia seguinte aqui em Criciúma. Né? E a gente começa aí, por exemplo, São Paulo, paciente que demora 6 meses para realizar uma mamografia. Nordeste, a paciente só tem um mamógrafo lá na capital do estado. Então ela não vai sair viajar 300 km, perder um dia, 2 para fazer o exame. Então aqui não, aqui a gente tem um acesso muito fácil à mamografia e com certeza isso está diretamente ligado a esse alto índice de diagnóstico precoce. Estamos muito bem servidos então. Com certeza. Olha, tá certo, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com o Dr. Domingos Simon, médico radiologista da URC, também a doutora Alessandra Beatriz Alessio Rovares, também médica radiologista da URC, e a doutora Beatriz Serafim Altoff Rocha, na qual eu tive o prazer de entrevistá-la pela primeira vez. Muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite, doutores. Obrigada também. Muito obrigado.
E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site www.pergunteaudoutor.com. O nosso canal no YouTube é Pergunte ao Doutor SC. Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá. Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José. 80 anos cuidando da vida. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Orque. Diagnósticos por imagem. E Belvívere Cirurgia Plástica.